Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre a história do município de Santos Dumont? Então, vocês sabiam que no território onde hoje se situa a cidade nasceu o Inconfidente? Isso mesmo. Quando a gente pensa na Inconfidência Mineira, lá nos finais do século XVIII, logo vem na memória as imagens do Tiradentes. Mas o que muitos não sabem é que entre os participantes daquele evento que se tornou simbólico para o ideal republicano no Brasil, tinha um sandomonense. E quando eu digo sandomonense entre aspas, é porque o aeronauta inventor que deu nome à cidade ainda nem existia. E o lugar que recebeu o seu nome ainda era conhecido como Rocinha de João Gomes. Nós estamos falando das décadas finais do 1700. Mas você se lembra o que foi a Inconfidência Mineira? Então, em resumo, ela foi aquela conspiração articulada entre membros da elite política e econômica da capitania de Minas Gerais que estavam revoltados com a tributação portuguesa sobre a região mineradora. E inspirados no pensamento iluminista e na independência dos Estados Unidos, eles pensaram na criação de uma república em parte do sudeste do Brasil, separada de Portugal. Como eu disse para vocês que os seus membros eram pessoas influentes da capitania de Minas Gerais, você já deve ter em mente que o Inconfidente Sandomonense era um sujeito poderoso no período. O seu nome era José Aires Gomes e ele era o filho mais novo de João Gomes, aquele português que em 1728 adquiriu uma sesmaria nos limites do Caminho Novo das Gerais, num trecho da Estrada Real que corta o atual território de Santos Dumont e que futuramente deu nome ao arraial, que posteriormente, evidentemente, se transformaria no nosso município. Naquela época, né, as famílias mais ricas elas organizavam uma estratégia quanto ao destino dos seus filhos. Ao primogênito, cabia as regalias do nome, né, a herança, o patrimônio e também a posição social. Ao segundo, ele era enviado para se doutorar em Coimbra. O terceiro, ele se tornava padre, ele era destinado ao sacerdócio. Aos demais, geralmente eles se organizavam casamentos na base de interesse e também de parentesco. Então eram os casamentos arranjados. Como o João Gomes teve 4 filhos, coube ao primeiro, chamava-se Francisco Gomes Martins, continuar os empreendimentos do pai. José Aires Gomes era o mais novo e foi encaminhado aos estudos religiosos em 1769. Só que um ano depois, ele interrompeu os estudos eclesiásticos e retornou à região paterna, quando passou a administrar alguns bens da família e também a gerir negócios na Serra da Mantiqueira. Ele se casou com Maria Inácia de Oliveira, que era filha do coronel Manuel Lopes de Oliveira, que era proprietário da fazenda Borda do Campo, que deu origem a Barbacena. Mas antes desse casamento, o Manuel Lopes de Oliveira vendeu a fazenda da Borda do Campo a Francisco Gomes Martins, irmão do José Aires Gomes, que mais tarde a revendeu ao seu irmão, o nosso Inconfidente. Ele era um homem muito, mas muito rico e também muito influente. Ele tinha propriedades e escravos e vangloriava-se ser o maior proprietário de terras em Minas Gerais. Naquele período, a divisão administrativa da capitania era muito diferente da de hoje. E a região que abrange a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce, o sul de Minas e o Campo das Vertentes, era chamada de Comarca do Rio das Mortes, que tinha como sede a cidade de São João del Rei. E Barbacena era uma espécie de subsede chamada de termo. Então o termo de Barbacena ele tinha jurisdição sobre a região de Santos Dumont e de Juiz de Fora atual. O José Aires Gomes era tão influente que ele também tinha a patente de coronel de milícias da região, que era um título dado pelo governo português aos homens mais influentes e ricos para que eles montassem uma guarda particular para poder manter a ordem e a lei na região. E ele foi um dos signatários do requerimento que levou Barbacena, então arraial de Nossa Senhora da Piedade, à condição de vila, que é um status político e administrativo anterior ao de cidade. Bom, embora ele não fosse da região mineradora, é preciso lembrar que nos finais do século XVIII, a extração do ouro estava em franca decadência e as regiões dos sertões das Gerais estavam sendo ocupadas para a produção agrícola. Então a gente está na fase da transição das minas do ouro, ou seja, do século XVIII, para as minas da terra, para as minas rural, o século XIX,
onde a capitania e depois província se notabilizou economicamente pela grande produção agropastoril para abastecer o mercado interno. Nos autos da devassa, que é o nome do processo que julgou os inconfidentes, consta que ele era inimigo dos portugueses. E isso se dava porque os governadores de Minas mantinham a proibição de desbravamento da região da Mantiqueira, que era uma parte de uma região que era conhecida como Sertões Proibidos do Leste, aqui da região da comarca do Rio das Mortes, e onde hoje estão a Zona da Mata, e que não deveria ser ocupada, ou pelo menos desestimulada a sua ocupação, para evitar os descaminhos do ouro. E isso contrariava os interesses do José Aires Gomes, porque ele pretendia expandir as suas terras. Em Santos Dumont, para vocês terem uma ideia, uma fazenda histórica que foi dele é a Fazenda da Mantiqueira, na estrada para o povoado de Patrimônio dos Paivas. Devido à sua posição social, ele manteve contatos com Tiradentes no patrulhamento da região, que era infestada de assaltantes que atacavam as tropas que circulavam no Caminho Novo, principalmente nos trechos entre as atuais cidades de Antônio Carlos e Santos Dumont. E também nas suas propriedades ocorreram algumas reuniões dos inconfidentes. Quando ele foi preso, ele não teve nem tempo de se despedir da esposa e dos seus filhos. Isso era muito comum na época. Tá? O processo de julgamento dele durou quase 3 anos, o tempo que ele ficou incomunicável. Ele foi sentenciado à morte e teve a pena comutada, transformada por degredo em Moçambique, onde ele morreu pouco tempo depois. Os seus restos mortais foram trazidos para o Brasil, né, na década de 30, e ele está sepultado no panteão do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, ao lado de outros 15 mártires da Inconfidência. E essa é uma amostra de que essa terra foi pródiga em criar gente de projeção. Inclusive, eu acho que a memória do Inconfidente parece pouco explorada em Santos Dumont, mas conhecer um pouco desse eminente conterrâneo pode ser uma boa oportunidade para a gente perceber o quanto essa terra tem passagens memoráveis. Evidentemente que esse vídeo é uma pequena introdução. E se você se interessar em aprofundar, fique sabendo que existem estudos avançados sobre ele e eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo. Agora, se você gostou dessa pequena divulgação, curta, pois isso nos incentiva muito a produzir mais episódios sobre a história, sobre a memória social e sobre o patrimônio de Santos Dumont. Um abraço a todos vocês.